Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também são dúvidas. Então, governadores de oposição aí estão dando as costas para esse ato. E aí, Chico, Gomes, queridos ouvintes, eu vou dizer o seguinte: o Lula e o governo do PT, da boca para fora, dizem que querem unir o Brasil, mas a todo momento buscam fustigar aqueles que não votaram no PT. Tentam a todo momento eliminar aqueles que pensam contrário. O número de pessoas, inclusive exiladas, ou nos Estados Unidos ou fora do país, só faz crescer. Na sua maioria, humoristas e jornalistas saindo do Brasil com medo do Alexandre de Moraes e do governo do PT. Outros pegaram prisão aí de 17 anos e tal, por esses atos do 8 de janeiro, que não foi um ato antidemocrático, foi um ato de baderna, vandalismo. Foi um ato de vandalismo, como o MST sempre fez, como o PT quando era oposição e a esquerda brasileira quando era oposição sempre fez no Brasil e sempre teve, né, a mão do Congresso para perdoar, para não levar para cadeia, e agora essa onda toda. A história, Gomes, ela tá aí para a gente revisitar, né? Eu sempre falo isso, que toda retrospectiva ela é óbvia. Quando São Paulo quis se separar do Brasil em 1932, a Revolução Constitucionalista, porque o Getúlio Vargas chegou ao poder, prometeu Constituição e não cumpriu, São Paulo quis se separar, o Brasil entrou em guerra contra São Paulo, o Estado brasileiro ganhou a guerra contra São Paulo e o Getúlio Vargas atendeu todos os pedidos daqueles que foram vencidos. Constituição, em 1934. O representante, que era o interventor, foi escolhido de São Paulo. Ou seja, ele venceu a guerra, mas ele quis promover a pacificação entre São Paulo e o Brasil. Essa é a grande diferença de um grande estadista para um picareta ex-presidiário que está sentado na presidência da República. Essa é a grande diferença. Este governo que aí está não tem nenhum interesse em pacificar o país. Nenhum. Até aqui, todas as ações do governo Lula têm sido no sentido de manter a divisão do país. Como sempre fez. Os nós contra eles foi uma criação da esquerda brasileira. E continuam fomentando isso. E aí, a falta dos governadores de oposição nesse ato, que para mim é uma provocação acima de tudo, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, é uma tristeza, que a gente vê cada vez mais o país dividido, Sul contra Nordeste, Centro-Oeste também contrário ao governo. Onde é que nós vamos parar? Não sei. Outra coisa, defesa da democracia. Eu acho que a gente tem que começar a discutir que democracia é essa. Uma democracia em que o povo rouba o dinheiro do povo e não vai para a cadeia. Como é que eu vou chegar para a população e dizer, olha, vamos defender essa república aí, um monte de corrupto no governo e no Congresso, e a gente lá batendo palma, ei, coisa boa pro país. Quer dizer, a gente é idiota, é retardado? A gente tem que começar a discutir o que é que está acontecendo com a República Brasileira. Porque quem mais contribui para a negação da democracia é esses vagabundos corruptos que estão aí no poder. Essa turma que aumenta imposto, extorque o cidadão brasileiro para roubar. E aí o povo não tem saúde, não tem educação, não tem direito à dignidade, à moradia. Que democracia é essa? Pera aí, a gente tem que ter a sensibilidade de fazer uma reflexão que tá uma droga, tá uma merda. E ninguém tem a capacidade de questionar isso? Como se a democracia brasileira fosse perfeita. Não é perfeita, é imperfeita. Vivemos num Supremo Tribunal Federal que não respeita a Constituição. É uma vergonha. Uma OAB acovardada, que também
não briga pelas prerrogativas dos seus advogados, um Ministério Público que muitas vezes também, por medo ou por receio, também se acovarda, até porque está aí os ex-procuradores da Lava Jato todos sendo perseguidos, os juízes que atuaram nos casos contra a corrupção sendo afastados de seus cargos, perseguidos também. Tudo isso elimina o trabalho dos órgãos de controle contra a corrupção nesse país, que é endêmica. Aliás, o Ciro Gomes, em certos momentos, chamou a democracia brasileira de plutocracia. Sabe o que é plutocracia? Governo dos corruptos. Essa é a leitura da democracia brasileira. Quer dizer, é uma esculhambação esse país, ô Chico. Esculhambação. Eu sou arrastado a concordar com você, sem dúvida nenhuma. Porque os exemplos que a gente tem são exemplos claros.